Ex de Karina Bach mostra filho recém-nascido e nome vira assunto. Amaury Nunes e Gabriela Burak celebraram a chegada do primeiro filho do casal em uma publicação emocionante no último domingo 21. Em um momento de grande alegria, o ex-jogador fez questão de homenagear a esposa e celebrar o nascimento de Benny. Ao dar início a essa nova fase familiar, Nunes expressou sua emoção ao falar sobre a força da companheira durante a gestação. "Obrigado, Senhor, eu sempre confiei." Ele também aproveitou para se declarar: "Meu amor e minha admiração por você só aumentam, que mulher incrível. Te amo." A escolha do nome Benny repercutiu entre os internautas, que encheram a postagem com mensagens de carinho. Enquanto muitos elogiaram a decisão, outros reagiram com bom humor. "Benny é o nome do meu cachorro, mas felicidades", brincou um seguidor. Em outro cenário, Bruna Marquezine abriu o coração e falou sobre a vulnerabilidade que sentiu ao relembrar um relacionamento vivido logo após atingir a maioridade. Aos 18 anos, a atriz foi alvo de diversas críticas ao assumir o namoro com Neymar, enquanto enfrentava a pressão de protagonizar a novela I Love Paraisópolis, da Globo, em 2015. Em entrevista ao Power Talks, ao lado da marca de cosméticos Kerastase, ela relembrou o período: "Foi um momento muito vulnerável da minha vida. Eu tinha acabado de completar 18 anos e estava fazendo uma novela que não estava indo muito bem. Me tornei protagonista já com a trama no ar, até em uma tentativa de ganhar o público." A atriz destacou a dificuldade de lidar com os holofotes tão cedo, especialmente devido ao namoro com um astro do futebol. "Eu estava sentindo o peso disso em paralelo à minha vida pessoal, que estava muito exposta, e não por escolha minha. Lidava com a exposição e a responsabilidade do 'contamos com você'." Olhando para essas duas histórias que acabaram de cruzar o nosso radar hoje, a gente percebe como o tempo, a maturidade e a exposição pública moldam trajetórias de formas completamente distintas, mas que se conectam em um ponto central: a busca pela identidade em meio ao julgamento alheio. Quando vemos o Amaury Nunes celebrando a chegada do Benny, é impossível não fazer um recorte do caminho que esse homem percorreu até chegar aqui. Muita gente ainda o associa ao passado, ao casamento que ele teve com a Karina Bach, e é natural que a memória do público seja seletiva, mas o Amaury é muito mais do que aquele capítulo. Ele é, antes de tudo, um ex-atleta que construiu sua carreira longe dos holofotes da TV, rodando o mundo, jogando em ligas competitivas e aprendendo a lidar com a pressão de um ambiente esportivo que não perdoa erros. A transição dele para a vida pública, muito impulsionada pelo relacionamento midiático que viveu anos atrás, trouxe um novo tipo de desafio: a constante comparação e o olhar atento de quem monitora cada passo do que ele faz. Ver o Amaury agora, ao lado da Gabriela Burak, vivendo essa plenitude com o nascimento do filho, mostra que ele conseguiu, de certa forma, virar a página e construir um núcleo familiar sólido, algo que ele sempre buscou transparecer. E sobre o nome Benny, que virou essa pequena polêmica bem-humorada na internet, eu acho curioso como as pessoas se sentem no direito de opinar sobre tudo, até sobre como você batiza o seu filho. É o tipo de coisa que, na minha visão, prova que para o público, o artista nunca deixa de ser um personagem de uma novela da vida real, onde cada detalhe, até o nome de um bebê, vira pauta para debate. Já quando a gente vira essa chave e olha para Bruna Marquezine, a perspectiva muda completamente. A Bruna é um caso raro de uma pessoa que praticamente cresceu sob o olhar do Brasil inteiro. Quando ela fala sobre essa vulnerabilidade aos 18 anos, sobre o peso de protagonizar I Love Paraisópolis, ela está tocando em uma ferida que muitos artistas da geração dela carregam, mas poucos têm a coragem de expor. A gente precisa lembrar que em 2015 a pressão sobre a Bruna era desproporcional. Ela não era apenas uma atriz tentando acertar em um papel, ela era a namorada do Neymar, o maior ídolo do país na época. O país cobrava dela o sucesso da novela, cobrava dela o desempenho do namorado em campo e, ao mesmo tempo, massacrava qualquer deslize que ela pudesse cometer. Eu particularmente admiro muito a forma como ela conseguiu sobreviver a essa fase sem perder a essência. Muitas atrizes na mesma posição teriam se recolhido ou perdido o brilho, mas a Bruna, naquela época, estava em uma encruzilhada. O público misturava a vida pessoal dela com a profissional de uma maneira que tornava quase impossível separar a Bruna atriz da Bruna celebridade. Quando ela diz que a novela não estava indo bem e que o peso caía sobre os ombros dela, ela revela uma faceta que pouca gente vê: a insegurança de quem está sendo moldada pela opinião pública. É interessante notar o contraste entre esses dois mundos. O Amaury parece ter encontrado na Gabriela um porto seguro que o tirou do olho do furacão das celebridades,
buscando uma vida que, embora ainda comentada, é claramente mais focada na intimidade e no projeto de família. A trajetória dele, que começou nos gramados e passou pela exposição máxima de um reality show e de casamentos mediáticos, parece ter convergido para esse momento de paz. Já a Bruna Marquezine seguiu um caminho de expansão, internacionalizando a carreira, buscando se descolar daquele rótulo de menina da TV e se consolidando como um nome de peso no mercado global. Mas o que ela traz na entrevista recente é um lembrete importante. O sucesso tem um custo emocional altíssimo, especialmente quando você é uma mulher jovem sob os holofotes. A vulnerabilidade que ela sentiu em 2015 é a mesma que muitos jovens talentos sentem hoje, mas ela teve que aprender na marra, enquanto o país todo observava. Eu costumo dizer que a televisão brasileira e o ecossistema de celebridades que temos aqui funcionam como uma máquina de moer histórias. A gente consome a notícia, faz o comentário, dá risada sobre o nome do bebê ou critica a atuação da atriz, mas a gente raramente para pensar no ser humano que está ali por trás. A Bruna, aos 18 anos, estava sendo cobrada como se fosse uma veterana com décadas de casa, enquanto lidava com um namoro que por si só, já ocuparia toda a atenção de qualquer pessoa daquela idade. E o Amaury, ao mostrar o filho agora, está sendo alvo de comentários que, embora na maioria das vezes carinhosos, carregam esse traço de que ele ainda pertence, de alguma forma, ao imaginário de quem acompanhou seu passado. Isso mostra que o público tem uma memória de elefante para o que é pessoal, mas às vezes esquece que essas pessoas também estão em constante movimento e evolução. Na minha visão, o que une esses dois relatos é a superação da barreira do que os outros esperam de nós. A Bruna hoje é muito mais consciente do que quer e de quem é, justamente porque ela teve que enfrentar essa pressão precoce. Ela não é mais aquela menina de 2015 tentando salvar a audiência de uma trama das 7. Ela é uma mulher que entende que o seu valor não está atrelado ao sucesso de um produto ou à opinião de quem acompanha sua vida pessoal. E o Amaury, ao celebrar esse novo ciclo, parece ter finalmente se desprendido dessa necessidade de agradar ou de se explicar para uma audiência que muitas vezes não conhece a sua trajetória real. É gratificante ver que, apesar de todos os percalços, eles conseguiram manter o foco na própria felicidade, cada um à sua maneira. É um lembrete para todos nós de que, independentemente do quanto a gente esteja exposto ou do que digam sobre as nossas escolhas, a vida acontece no privado, nos momentos de silêncio, na construção de uma família e no amadurecimento que só o tempo e os tombos podem oferecer. Afinal, as polêmicas passam, os nomes dos bebês viram piada por um dia ou dois, as novelas saem do ar, mas a jornada pessoal de cada um é o que realmente fica. E é essa humanidade que a gente precisa valorizar sempre que abrir um portal de notícias para falar sobre a vida de quem, no fim das contas, está apenas tentando viver da melhor forma possível. E aí, gente, gostaram da notícia? Bom, eu amo fazer notícias, eu amo informar as pessoas, eu amo gravar vídeos, eu amo fazer isso aqui, ó. Então, eu quero te pedir uma ajuda. Não é fácil um canal pequeno crescer no YouTube. E tudo depende de uma coisa gratuita que você tem aí. O poder de se inscrever e dar um like. Então, quando você dá um like, você me ajuda a expandir esse vídeo para mais lugares. É um pedacinho de sua ajuda com um pedacinho de outra pessoa que vai me fazer tão feliz. Eu fico super feliz quando vê uma notificação. Alguém deu um like ou alguém se inscreveu. É um ato pequeno, mas não custa nada, ó, de graça para você. Mas para mim é a realização de um sonho. Tá bom? Me ajude aí, porque só canais grandes têm espaço. Eu preciso do seu like e da sua inscrição. Obrigado, hein?